Boa noite. Nesse vídeo vamos falar sobre a questão da tecnologia aplicada ao libertarianismo. Será que a tecnologia ajuda o libertarianismo, ajuda a ética, ajuda o mercado ou ajuda o Estado? Muitas pessoas são pessimistas. Elas acreditam que a tecnologia trará uma Skynet, trará um apocalipse das máquinas, trará uma ditadura tecnocrática baseada em tecnologia de grandes corporações, um Zuckerberg, ciborgue, exterminador do futuro, com, sei lá, máquinas, apocalipse de clipes de papel e outros tipos de apocalipse de máquinas, e outros tipos de cenários distópicos derivados da tecnologia. Uma coisa menos fictícia seria um grande Estado com a capacidade de fiscalizar todo mundo. Nós sabemos que até o governo brasileiro já está usando uma tecnologia capaz de adquirir os dados das pessoas. Isso já virou notícia aí em muitos lugares. Então, será que a tecnologia ela ajuda a liberdade, ela ajuda o ser humano? Ou será que, em última instância, ela vai ajudar uma ditadura, ela vai ajudar o Estado, ela vai ajudar um apocalipse das máquinas ou qualquer outra coisa do tipo? Algumas pessoas são mais otimistas em relação à tecnologia, como, por exemplo, o Ray Kurzweil, que é um filósofo que acredita no futuro da tecnologia, da inteligência artificial, da integração com a inteligência humana, e que o ser humano vai ter uma vida maravilhosa em realidades virtuais, o mundo vai ser muito melhor. Outras pessoas já são totalmente pessimistas em relação à tecnologia. Então, a tecnologia no mundo real ela é usada pelo Estado para fazer várias coisas abomináveis, como, por exemplo, as guerras mundiais foram feitas com tecnologia. Sem as tecnologias dos armamentos bélicos do século XX, não teriam existido guerras mundiais. A bomba atômica foi uma tecnologia feita pelo Estado e que causou a morte de muita gente. Então, existem sim casos em que o Estado usa tecnologia para oprimir as pessoas, até para censurar e para fiscalizar as pessoas. Mas, por outro lado, existem tecnologias que são descentralizadoras e que, sem dúvida, ajudam mais a liberdade, como, por exemplo, criptomoedas. Já que as criptomoedas impedem que o Estado controle o seu dinheiro, impedem que o Estado tenha o monopólio do dinheiro e impõe esse monopólio sobre o indivíduo. Então, permitem que o indivíduo tenha dinheiro, envie esse dinheiro para onde ele quiser, seja imune à inflação, mesmo que o valor da criptomoeda seja volátil, ele é imune à inflação. A própria criptomoeda tem uma inflação limitada, no caso do Bitcoin, ou em algumas outras criptomoedas essa inflação não existe. É impossível gerar novas moedas ali dentro daquela blockchain. Então o que acontece? A blockchain ela é realmente imune ao Estado. Não tem nada que o Estado possa fazer para adulterar uma blockchain, para interferir numa blockchain. Quando o Estado interfere no uso de Bitcoin ou em outra criptomoeda, quando o Estado da Rússia ou da China tem o interesse de banir o Bitcoin ou de proibir o Bitcoin, eles estão falando daquelas transações que você vai fazer usando computadores, usando a internet convencional, usando a comunicação. É nisso que eles vão interferir. Eles podem descobrir quem você é, ir na sua casa, interferir na sua comunicação, mas não na blockchain em si. Eles não podem alterar a blockchain, não existe CEO do Bitcoin que eles possam obrigar a fazer alguma alteração na blockchain, porque é impossível. É um sistema descentralizado, é uma tecnologia que foi estabelecida de uma forma descentralizada e nem mesmo o seu criador pode alterar. Então, a gente pode, por isso, afirmar que existe pelo menos alguma implementação da tecnologia que é inerentemente descentralizadora, como, por exemplo, a blockchain, ela inerentemente tem um efeito descentralizador. Ela traz uma certa descentralização que não pode ser adulterada pelo Estado e, portanto, ela representa uma imunidade ao controle centralizado. Ela não apenas pode ser usada pelo mercado descentralizadamente, como ela é imune à centralização. Ela não pode ser centralizada. Você pode centralizar alguma coisa externa na forma como as pessoas usam o Bitcoin, mas você não pode centralizar o próprio Bitcoin em si.
Ou seja, existem aqueles que dizem a tecnologia é neutra. Ela não é nem descentralizadora e nem centralizadora. Depende de quem vai usar. Se o Estado usar, ela é centralizadora. E depende também da mentalidade das pessoas. Então, esse apelo, a intenção das pessoas. As pessoas precisam ser bem intencionadas. Elas precisam querer a liberdade, né? Existe esse apelo em muitos libertários. Então, nem sempre isso é verdade. Porque, por exemplo, a blockchain ela é descentralizadora independentemente da vontade dos indivíduos. Independentemente se o Estado vai usar. O Estado usar a blockchain não transforma ela numa arma de centralização. Ela continua sendo descentralizadora. Se ele estiver usando alguma coisa centralizada, a centralização não está na blockchain, está fora da blockchain, está em alguma outra coisa que o Estado está fazendo fora da blockchain. A própria tecnologia da blockchain não pode ser centralizadora. Não pode. Senão isso significa que alguma outra coisa está acontecendo que não é a blockchain. Então a tecnologia nem sempre é neutra. Algumas podem ser usadas tanto de forma privada quanto pelo Estado. Por exemplo, armas. Você, como indivíduo, pode usar as armas para se defender e o Estado pode usar as armas para te oprimir. Depende do seu uso. Porém, a blockchain já não é assim que funciona. Ela é descentralizadora por natureza. Agora, as armas são uma tecnologia descentralizadora também. Imagina antes das armas existirem, nos bandos de primatas, de australopitecos, sei lá, de ancestrais humanos. Como que funcionava? Aquele que era mais forte fisicamente, com mais musculatura, mais alto, com mais braço, com mais chute, com mais perna, ele ia invariavelmente bater no mais fraco. Então ele ganhava mais autoridade por causa disso, ganhava mais controle sobre o bando por causa disso. Ou não também, né? Porque existe a capacidade social também dos primatas, né? Então nem sempre o líder é o mais forte, mas ele pode ser aquele com maior capacidade de socialização. Mas quando a socialização não estava determinando a hierarquia no bando, aquele que fosse mais forte poderia bater no mais fraco. Já com as armas, isso já não funciona bem assim, porque uma pessoa mais fraca, armada, vai ter o mesmo poder de uma pessoa forte armada. Então, as armas foram uma forma de descentralização. Elas são uma forma de descentralização quando existe o armamento de indivíduos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Constituição tem lá claramente que as armas, o armamento dos indivíduos, a liberdade dos indivíduos se armarem é essencial para defender a liberdade. Eles tinham essa mentalidade ali na fundação dos Estados Unidos. Então, a tecnologia ela tem um componente que necessariamente é descentralizador, tem um componente que é neutro. Mas será que ela tem um componente necessariamente centralizador? Não tem. Porque da mesma forma que a blockchain ela é necessariamente descentralizada, ou pelo menos ela pode ser necessariamente descentralizada, o Bitcoin é necessariamente descentralizado, e outras tecnologias semelhantes ao Bitcoin, não existe a blockchain que necessariamente garante um poder ao estado de centralização, certo? Por exemplo, o ouro também, o uso do ouro, a capacidade de cunhar ouro, minerar ouro, também era uma tecnologia que trouxe uma certa descentralização, porque trouxe uma moeda forte nas suas características, porém, ela é material e vulnerável ao Estado. O Estado pode confiscar o ouro e é difícil tornar isso imune ao Estado. Ele não é imune, porque como é que você vai transportar o ouro? Você precisa colocar num transporte material. Esse transporte pode ser detectado, pode ser interceptado. A alfândega pode barrar o que você está transportando. Só que a alfândega não pode interceptar criptomoedas, não pode garantidamente detectar criptomoedas. É possível transmitir criptomoedas de uma forma indetectável. Então, é diferente. Ela pode garantir a descentralização. Ela pode, em algum momento, ser necessariamente descentralizadora. Porém, o contrário não acontece. Não existe nenhuma tecnologia que garanta ao Estado que ele vai conseguir impor a centralização. Entendeu? Então, pelo menos um aspecto da tecnologia é inerentemente descentralizador, mas não centralizador. Não existe um aspecto da tecnologia que é inerentemente centralizador. Então a gente já vê que existe uma certa assimetria.
na questão da centralização e descentralização. Existe uma assimetria onde a tecnologia tende mais à descentralização nesse aspecto, por esse ponto de vista. Agora, toda tecnologia é o quê? Transmissão de informação. Transmissão de informação de ferramentas usadas pelo ser humano, que é um ser inteligente e capaz de aprender. Ser capaz de inteligência e aprendizado. A gente construiu essas ferramentas, elas foram evoluindo e se acumulando sua eficiência na forma da tecnologia. Ela é a transmissão da informação. Por exemplo, se eu tenho uma tecnologia de um pedaço de pau, é a transmissão da informação. Corte um pedaço de pau, ele tem que ter a medida tal, aí eu uso ele, sei lá, para pegar uma fruta na árvore. Uma das primeiras tecnologias que podem ter existido. A tecnologia de uma espada. Forge o ferro na forja e etc. Tecnologia de uma arma de fogo. Forge essa arma de fogo de uma certa forma, coloque pólvora e assim por diante. Então são informações de como organizar a matéria, que são recursos escassos, que usamos como ferramentas para alcançar os nossos fins. Ou seja, existe um certo bloqueio na transmissão dessa informação, que é o que caracteriza a centralização, o Estado, o monopólio da tecnologia. E essa força, por outro lado, é usada então para garantir diversos outros monopólios. O monopólio da força é o mais básico. Por que que a blockchain é descentralizada e descentralizadora? Muito simples, porque ela garante uma transmissão de informação, só que agora essa transmissão de informação é imune ao bloqueio. É imune a esse mesmo tipo de bloqueio de outros monopólios. Ela é imune por quê? Por causa da criptografia. Então, por isso existe uma filosofia chamada criptoanarquia, que baseia a ideia de anarquia na criptografia. Isso faz muito sentido, porque se o monopólio, se o Estado, ele se baseia no bloqueio da informação, o que garante uma imunidade contra esse bloqueio? É a criptografia. E uma tecnologia digital, já que a força do Estado é material, a digitalização se torna imune a ele, e a criptografia torna isso imune à interferência digital também. Ou seja, a criptografia da tecnologia digital, da informação, ela é inerentemente descentralizadora. Ou pelo menos, algumas aplicações dela são inerentemente descentralizadoras. Essas aplicações podem ser integradas com outros tipos de tecnologia. Quer ver um exemplo? Armas. Por exemplo, existem impressoras 3D capazes de imprimir armas. Essa informação das armas também pode ser transmitida de forma criptografada. Então pode ser transmitida pela Deep Web, pode ser transmitida por blockchains. Ou seja, é possível que a tecnologia evolua até um certo ponto. É possível e talvez inevitável que a tecnologia evolua até um certo ponto onde, por exemplo, o monopólio das armas não vai fazer mais sentido. Porque você vai ter uma impressora 3D em casa, você vai ter meios de receber essa informação, você vai ter meios de imprimir uma arma, você vai imprimir uma arma e ninguém vai te impedir de fazer isso. Então pode chegar ao ponto que outras tecnologias não consigam mais se centralizar, inclusive do monopólio das armas. E assim você vai ter, né, sua liberdade, não necessariamente garantida, mas muito favorecida por isso. Por outro lado, quando o Estado usa a tecnologia para garantir o seu poder, esse poder não vem da tecnologia em si. Porque para toda tecnologia que o Estado usa para garantir seu poder, você pode usar também para garantir sua liberdade. Como, por exemplo, até mesmo tecnologias de vigilância, que permitem que o Estado detecte o seu rosto e seja capaz de te controlar e te dar pontuações do governo chinês, vizinho. Caramba! Da mesma forma, você pode usar essa tecnologia para vigiar uma sociedade privada, para vigiar pessoas que estão violando a ética, que estão violando assaltantes, ladrões, podem ser detectados também, garantindo assim a ética. Ou seja, não é a tecnologia de vigilância que permite o poder do Estado, mas sim a ausência de tecnologia criptografada que protege a comunicação e a transmissão de informação de qualquer tipo de tecnologia contra o controle centralizado estatal. Ou seja, toda centralização, por ser um bloqueio de informação, e como a tecnologia é uma transmissão de informação,
Toda centralização se deve a uma ausência de mais tecnologia que permita mais eficiência na transmissão de informação e mais imunidade dessa informação. Certo? Então, a centralização se deve a uma ausência de tecnologia, enquanto a descentralização se deve à presença de uma tecnologia. Então, isso eu estou tentando defender aqui o argumento, com esses argumentos, que a tecnologia ela tem uma tendência descentralizadora. Principalmente o acúmulo dela ao longo do tempo vai tendendo à descentralização. Ele não garante instantaneamente a descentralização, porque para isso a tecnologia precisaria ser perfeita, a gente precisaria chegar numa singularidade tecnológica, que é um momento de explosão tecnológica e inclusive da inteligência artificial. Mas ao longo do tempo da evolução da tecnologia, existe uma tendência da tecnologia na direção da descentralização. E existe também a questão dos instintos humanos, porque muitos libertários defendem a implementação do libertarianismo na cultura. Vamos, espalhar ideias libertárias, espalhar uma cultura libertária, fazer as pessoas entenderem quão importante é a ética. Né? O quão importante é a ética? Salva vidas, muita gente morre por falta de ética, por falta de implementação da ética, tá? Então não adianta dizer, mas é chato, você está dizendo, eu quero que as pessoas morram. Tá? A gente não está discutindo aqui o que é legal, o que é descolado, o que é teen, o que é youtuber teen. Isso aqui é uma questão de pessoas morrendo aí, por causa da falta de ética. Certo? Isso aqui não é brincadeirinha. Se você quer discutir brincadeirinha, você discute brincadeirinha. Mas se a gente está discutindo ética, a gente está discutindo coisa séria, certo? Então existe a ideia de fazer as pessoas levarem isso a sério. Porque as pessoas, muitas, não levam. Né? Só que existe a ideia de que não é apenas a cultura que impede as pessoas de levarem a ética a sério, mas também a genética. A genética humana pode ter evoluído num ambiente que favoreceu a autoridade e a hierarquia. E o coletivismo. Que ambiente é esse? O ambiente de primatas. Primatas que viviam em bando na selva, assim como os outros primatas ainda vivem. Chimpanzés, bonobos, vivem em bando na selva. E lá o que existe? O coletivismo, não existe propriedade privada, hierarquia, chimpanzés diferentes têm poderes diferentes dentro do bando, têm influência diferente dentro do bando, alguns têm mais, alguns são líderes. E era assim também com o ser humano. A gente veio desse tipo de espécie, né, desse tipo de ancestral. Quer dizer, a gente tem ancestrais comuns com os primatas de hoje, né? Então, o que acontece? Há motivos para acreditar, racionalmente e cientificamente, que a genética humana não é muito favorável à liberdade individual, já que ela evoluiu de uma forma coletiva e autoritária. Ou seja, mesmo que a gente consiga mudar a cultura, e a gente já conseguiu antes, por exemplo, com a escravidão, né? O que acontece com a escravidão? Era normal ter escravos há 200 anos atrás, para qualquer ser humano. Hoje a gente acha abominável ter escravos, mas você não nasceu achando, tá? Porque a sua genética é a mesma dos humanos que eram escravagistas há 200 anos atrás. Você não nasceu achando abominável a escravidão, você recebeu uma certa cultura, sendo que essa cultura demorou milênios para evoluir, e você aprendeu ela durante a sua vida, que fez você acreditar que é abominável a escravidão, e muito disso é também por você imitar as pessoas ao seu redor. Se todo mundo está achando que isso é abominável, você também acha. Só que se você estivesse vivo há 200 anos atrás, era bem provável que você não achasse. Era bem provável que você, essa mesma pessoa aí que acha a escravidão abominável, achasse normal. Mas mesmo a gente tendo superado a escravidão, surgido o abolicionismo e ela ter sido abolida, e a nossa cultura ter valorizado a liberdade do ser humano da escravidão, ela não valorizou ainda a liberdade do Estado, certo? Se a gente passou, 10 mil anos tendo escravos, ou 5 mil anos tendo escravos, e só agora, no finalzinho da história, a gente entendeu que era errado, por que a gente não pode também estar fazendo a mesma coisa com o Estado? É bem provável que o Estado está errado e a gente também não percebeu ainda, né? Como espécie, como
como civilização, como cultura. Só que o instinto da espécie biológico não muda com a cultura. Mesmo que você aprenda uma certa cultura, o seu instinto continua o mesmo, você já nasceu com ele. Então existe também a ideia de que a tecnologia pode ser útil para evoluir o instinto humano. Um outro problema da ética é que o ser humano tem uma certa limitação na sua inteligência. Nossa inteligência vai até um certo ponto. Talvez a ética seja uma ideia muito complicada. Você precisa estudar filosofia, você precisa ler livro. E muita gente não tem tempo de fazer isso, não tem paciência de fazer isso, não tem qualificação para fazer isso. E muitas vezes as pessoas não dão valor. Quando você explica, ela não entende e repete qualquer coisa coletivista e autoritária. Por esses motivos, existe uma ideia chamada anarco-transhumanismo, que diz que uma anarquia será muito favorecida pela integração da tecnologia com o ser humano. Se o ser humano tem tendências genéticas coletivistas e autoritárias, então uma mudança genética seria favorável à liberdade. Uma evolução genética, né? Porém, essa evolução genética demoraria milhões de anos, porque é assim que os genes evoluem. Eles demoram milhões de anos para mudar. Logo, o único jeito de mudá-los aqui na civilização é com a tecnologia. A tecnologia genética ou neural, né, a inteligência artificial. E essas tecnologias não são ficção, tá? Porque elas já existem, como por exemplo o Neuralink. Nos seus estágios iniciais já existe, já funcionou. A tecnologia genética, a engenharia genética, como CRISPR, que já é usada em muitos casos na medicina ou de forma privada, ela já existe, certo? Então isso não é nenhuma ficção científica. Isso é uma realidade, essas coisas já existem e elas vão ter um impacto crescente nas nossas vidas nas próximas décadas. Então o anarco-transhumanismo é uma forma de entender também que a tecnologia, nesse sentido, ela não é inevitavelmente libertadora e descentralizadora, mas ela é algo que pode ser muito favorável. Então, os argumentos contrários de que a tecnologia pode favorecer a autoridade, sim, ela pode, temporariamente, mas isso se deve à falta de mais tecnologia e não à presença da tecnologia, certo? Então, a gente pode concluir disso aqui que a tecnologia é inerentemente descentralizadora e não é inerentemente centralizadora. Então, vai existir uma tendência com o tempo, com blockchains e transhumanismo, que a tecnologia se torne cada vez mais descentralizadora e descentralizada e proteja a descentralização e a liberdade interpessoal, né, a ética. Muito obrigado. Não se esqueçam de se tornar membros do canal e se inscrever no canal. E até a próxima.